Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre desconforto. Ah, Débora, mas eu tô sempre desconfortável. Eu tô desconfortável com o meu trabalho, eu tô desconfortável com o meu relacionamento, eu tenho um desconforto com relação à minha família porque eles não me entendem, ou eu tenho um desconforto com relação aos meus amigos, eu não me sinto incluída, não me sinto parte. Enfim, a gente sabe, né, que a vida é uma sequência de desconfortos. E é a partir disso que a gente vai se encontrando, que a gente vai se entendendo, né? Que a gente vai buscando alternativas para que a gente talvez não se encontre completamente, né? Mas também para que a gente vá dentro de nós nos encontrando. Eu acho que mais importante do que se sentir parte de algo, né? Mais importante do que sentir que encontrou algo em algum lugar, acho que o mais importante é a gente se encontrar. E acredito que isso tem a ver também com muitos dos nossos conflitos, né? Não se sentir parte de algo, né? Enfim, fazer parte de um grupo de amigos e sentir que você não faz realmente parte daquele grupo de amigos, que você tem outras questões, que você tem outros sentimentos, que você, embora goste das pessoas e as pessoas gostem de você, você não tá tão inserida assim, né? Então, o autoconhecimento, ele é inevitável, né? E o desconforto, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, eu acredito que ele seja parte do autoconhecimento. Mais do que isso, eu acredito que ele seja o início do autoconhecimento, né? Acredito que tudo realmente começa com desconforto. É a partir do desconforto que eu vou elaborar questões, né? Que eu vou fazer perguntas para mim mesma, que eu vou questionar coisas, né? Por que que as coisas precisam ser assim? Por que que isso é correto e não aquilo? Que a gente vai se questionando, né? Vai colocando o e se, isso, e se aquilo. Vai entendendo que a vida não é tão rígida, não é isso ou aquilo, pode ser também isso, em alguns momentos isso, em alguns momentos aquilo, e a gente vai elaborando as questões na nossa cabeça. E por isso que eu sempre brinco, assim, tanto com as pessoas que eu atendo, quanto com as pessoas que estão nos meus grupos de discussão, né, sobre todas as questões que a gente desenvolve, né, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de fazer com que as pessoas encontrem a integralidade de si mesmas, né? Se reconheçam no corpo delas, na vida delas, sejam parte das suas histórias, né? E não apenas alguém que está indo, né? Está deixando a vida se levar, né? A gente vai percebendo o quanto o desconforto ele é parte do processo de autoconhecimento, né? Tem algumas pacientes que digam, olha, eu tô cansada do autoconhecimento, né? Ou amigos que chegam para mim, é uma coisa sem fim. E realmente é uma coisa sem fim. O desconforto, ele vai, você vai vencendo alguns, vai conquistando outros para que você consiga elaborar suas questões, para que você consiga realmente chegar, né, em alguns limites. E eu mesma, né, eu tive momentos de muito desconforto, assim, momentos de muita... na verdade, eu não posso dizer que são momentos de busca interna, que na verdade são momentos sem fim de busca interna, né, e essa questão do desconforto, do problema, né, de você não se sentir mais parte daquele lugar, ou que essas respostas não respondem mais às suas questões, eu acho que tudo começa por aí, né? E numa época de rede social, numa época de internet, numa época do digital, onde a palavra ela tá para todo mundo, o que é bom, mas ao mesmo tempo também as pessoas falam com muita falta de responsabilidade, né, sobre suas causas, sobre suas questões, né? E
essa falta de responsabilidade muitas vezes pode aumentar ainda as dúvidas, aumentar ainda o desconforto de quem está buscando a autenticidade no seu próprio caminho, né? Porque você olha exemplos e você não consegue se comparar com esses exemplos, e em função disso, né, de você não conseguir se enxergar nas figuras que você segue, nas figuras que você busca, né? Talvez você ainda reforce esse sentimento de não se sentir parte, né? Ou de não encontrar as suas respostas. O que eu tenho, e aí isso eu realmente posso afirmar, né? Eu afirmo que o desconforto não é igual para todo mundo, que o caminho não é igual para todo mundo, né? Que não significa que uma pessoa de 20 anos vai ter a mesma maturidade que outra pessoa de 20 anos, que os processos, eles estão relacionados às nossas necessidades, às nossas escolhas que um dia fizemos, né, para que a gente também tivesse, né, a experiência nessa jornada dentro deste avatar, dentro deste corpo, dentro desse contexto de vida, dentro dessa sociedade e tudo mais, né. Então, isso acredito que a gente pode consensar, né? Tudo começa com desconforto e ao mesmo tempo o desconforto não é igual para todo mundo. Ele não chega no mesmo momento, ele não chega com o mesmo cenário, e a solução para o desconforto, que também nessa época da internet parece que é uma questão muito fácil, na verdade não é, né? Você vai seguir essas pessoas, você vai buscar informação, você vai buscar leituras, palestras, cursos, mensagens, livros, né? Sejam elas religiosas ou não, né? Mas o que importa é que você busque, e que busque o que ressoa em você, o que faz sentido para você, né? E às vezes, como não tem uma resposta certa para cada questão, né? Às vezes o mais importante é realmente você buscar essas inspirações e entender o que ressoa para você. Isso faz sentido para mim? Isso é algo que realmente bate em mim, né? Isso eu consigo ligar com este outro ponto que eu vivi. Isso tem a ver com alguma coisa que eu acredito. Então eu acredito nisso, assim, que é importante o desconforto para a gente começar o autoconhecimento, né? Ao mesmo tempo que parece que a vida tá sendo assim muito monótona, né? Que eu só tô trabalhando, só tô estudando, só tô cuidando da casa, só tô cuidando do filho, só tô fazendo a rotina, e que isso já é demais para mim, né? Que eu não tenho tempo pro meu autoconhecimento, ao contrário. O tempo do teu autoconhecimento é todos os dias, né? O tempo de tu conquistar a tua jornada é todos os dias. O tempo de tu fazer a tua missão para qual tu se propôs, né? É todos os dias. E isso vai acontecer a partir de trabalho, a partir de desafios na tua casa, a partir de desafios no teu relacionamento, a partir de coisas que vão se apresentando e que você vai tendo a oportunidade de falar, de se posicionar, de agir ou de calar também, né? E isso tudo é o que faz o seu aprendizado, né? Então, a mensagem principal é: não se sintam desconfortáveis, né, pelo desconforto. Não se sintam estranhos pelo desconforto. Ao contrário, se acolham e tentem entender por que este desconforto. Eu acho que mais importante do que as respostas, né, de como eu vou conseguir responder a esse desconforto, são as perguntas, né? E por que eu estou me sentindo assim, né? O que este desconforto quer me entregar, o que ele quer falar comigo, por que eu estou com este sentimento, da onde esse sentimento veio. Eu precisava ter me sentindo assim, talvez eu não precisava estar me sentindo assim. Por que isto está acontecendo? Por que eu reagi desta maneira, né? Por que a outra pessoa consegue reagir muito mais brandamente? Por que, outra pessoa nem dá bola para isso que eu estou sentindo, né?
porque são, claro, cenários de vida diferentes, contextos de vida diferentes, momentos de vida diferentes, por que que ressoa em você assim? E pegar o que tem de bom por aí, né, sobre informações, sobre a sua vida, mas eu acredito que também é importante não se comparar, né? Também é importante viver o teu processo, né? Também é importante entender que a tua vida é diferente, que talvez o teu destino, a tua missão de vida seja uma que é diferente da outra missão de vida, né? E que nem todos temos as mesmas condições e também não temos o mesmo destino, né? Então, sim, cada um faz o seu destino, mas cada um tem o seu processo para fazer o seu destino, né? Eu acho que isso é algo muito relevante e que também não é uma jornada linear, né? Que muitas vezes a gente pensa que eu tenho uma carreira, eu tenho um crescimento na minha vida. Não. Às vezes você tem um certo estímulo, um certo pico e você vai elaborar aquilo e você vai para uma outra rota. Às vezes você cresce, depois você dá uma estagnada, depois você cresce de novo. Então, nada, né, é igual para todo mundo. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Então, tô fazendo esse vídeo muito com esta mensagem, né? Não desvalorize o seu desconforto. E não acho que o seu desconforto é um fracasso. Não é porque é ruim, não é porque é desconfortável que é algo que não é bom para você. Ao contrário, ele vem para que você cresça, ele vem para que você se desenvolva, ele vem para que você prospere, né? E a prosperidade não é só financeira, ela também é financeira, mas ela é a prosperidade na sua vida, na sua sabedoria, na sua visão, na sua família, enfim. Então, acho que a gente precisa se olhar com olhos de mais amor também e de mais compaixão conosco, né? A compaixão é uma das coisas que a gente mais precisa no mundo, que mais falta, mas às vezes a gente faz um olhar com compaixão muito pro outro quando a gente fala de compaixão e deixa de fazer pra gente, e a gente só entrega o que a gente tem. Então, em primeiro lugar, vamos ter sim compaixão conosco, com a gente mesmo, que é o nosso projeto de vida, né? Nós temos que ter responsabilidade com o nosso projeto de vida, com a nossa missão de vida, com os nossos caminhos. Então, e se cada um fizer isso por si, o mundo tá feliz. Então, talvez seja isso que realmente falta e a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso nos vídeos seguintes.